En segundo lugar, vamos a contar con la participación de Danieli Barbosa. Ella es abogada y magíster en Derecho por la Universidad Federal de Río de Janeiro, integrante y fundadora de la red Trabajo en Escena, coordinadora y creadora del proyecto Trabajadores de Apps en Escena. Ha sido profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Estadual de Río de Janeiro y es autora del libro La precariedad políticamente inducida y el autoemprendedor en el caso de Uber, e investigadora vinculada al grupo de investigación de la Universidad de Brasilia, o Direito Achado na Rua, y a el GT, en el que pertenecemos quienes estamos aquí presentes, ¿Qué trabajo para qué futuro de Claxo? El título de su exposición es Precariedad políticamente inducida en la uberización del trabajo en Brasil. Bueno, espero haber hecho una traducción fiel del portugués al español, así que Danieli, te paso la palabra. Bom dia. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite da professora Doracion para participar deste tão importante e oportuno seminário. A minha fala hoje aqui vai abordar um pouco a precariedade politicamente induzida na uberização do trabalho e vou destacar, sobretudo, o papel das instituições brasileiras na produção de um enquadramento de empreendedor de si mesmo, ou seja, de um enquadramento que exclui a proteção para as trabalhadoras e para os trabalhadores em plataformas digitais. A pergunta que motiva a conversa de hoje, sobretudo depois da segunda decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, publicada ontem em um caso que envolve o reconhecimento de vínculo de emprego entre um motorista e a empresa Cabify, é a mesma que eu me fiz em 2020, que está em curso no Brasil uma política que induz a maximização da precariedade da vida dos motoristas em plataformas digitais de transporte? Na ocasião, eu busquei investigar de que modo o Estado brasileiro estaria, no âmbito das instituições, legislativo, executivo, judiciário, operando para a produção de um enquadramento sem proteção para estes trabalhadores. E, com isso, realizando uma escolha política que induziria a maximização da precariedade da vida desta parcela da população. Para tratar da precariedade politicamente induzida, eu recorro às reflexões da filósofa e ativista Judith Butler, tentando trilhar, a partir dela, um percurso para pensar a uberização do trabalho no Brasil. Segundo Butler, estamos sempre entregues a outros, a normas, a organizações sociais e políticas que se desenvolveram historicamente a fim de maximizar a precariedade para alguns e minimizar a precariedade para outros. É nesta esteira, inclusive, que ela vai dizer que se entrecruzariam as noções de uma precariedade que seria compartilhada por todos e que é coincidente com o nascimento, e de uma precariedade que seria politicamente induzida, que incidiria apenas para certas parcelas da população. E o grande problema desta distribuição diferencial da precariedade é que aquelas vidas que não são consideradas potencialmente lamentáveis, que não são consideradas vidas que importam, são obrigadas a suportar a carga da fome, do subemprego, da privação de direitos e da exposição diferenciada à violência e à morte. Esta alocação desigual da precariedade, promovida atualmente pelas políticas neoliberais, que eliminam direitos e garantias sociais para os que mais precisam deles, gera uma sensação de insegurança cada vez mais presente na nossa época. Assim, o crescimento do número de pessoas que não podem contar com um panorama de emprego demonstra a expansão desses corpos tidos como descartáveis. Butler traz à tona também o importante problema da construção de certos enquadramentos para o reconhecimento de alguns corpos.
Ela vai dizer que a maneira como são enquadradas determinadas vidas resulta de operações de poder que procuram delimitar o que é visto. Em sua crítica ao neoliberalismo, Butler constata que está sendo construído um enquadramento de empreendedor de si mesmo, que é um enquadramento de responsabilidade individual, que vai exigir do indivíduo que ele se torne autossuficiente, sobretudo economicamente, em uma época em que as políticas neoliberais minam a possibilidade de tal cumprimento. Para aprofundar o debate em torno da produção desse enquadramento de empreendedor de si mesmo, no caso da uberização, eu busquei dialogar também com os teóricos Dardot e Laval, que em A Nova Razão do Mundo, que tem no curso Nascimento da Biopolítica de Foucault a referência central, vão defender a tese de que o neoliberalismo, antes de ser uma ideologia ou uma política econômica, é, em primeiro lugar e fundamentalmente, uma racionalidade. Um sistema normativo, portanto, que estende a lógica do capital a todas as esferas da vida, sendo a principal característica dessa racionalidade neoliberal a generalização da concorrência como norma de conduta e da empresa como modelo de subjetivação. Nesta lógica, o homem empreendedor seria aquele sujeito que se conduziria como uma empresa em suas relações sociais. E isso o colocará em permanente concorrência com os outros e o fará arcar com a responsabilidade individual pela própria sobrevivência. Nesse cenário, os laços de solidariedade social vão se enfraquecendo e essa transferência de responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso vai fazendo com que o indivíduo deixe de recorrer ao Estado para ver garantidos seus direitos. Bom, a partir desse quadro teórico, eu busco compreender, no caso da uberização, como o Estado brasileiro tem realizado uma escolha política pela precariedade da vida dos motoristas e como esses trabalhadores têm sido subjetivados nesse processo. Uma escuta para os motoristas e um olhar para as instituições se fizeram, então, necessários. Dos relatos que analisei, destaco do motorista Wallace. Ele, ao mesmo tempo em que menciona que é o seu próprio patrão e que a flexibilidade seria um ponto desta autonomia, vai dizer que, aspas, se o Uber quiser ver dinheiro, tem que trabalhar no mínimo 10 ou 12 horas por dia. Como os valores das corridas precificadas pela Uber e por empresas similares são acentuadamente baixos, os motoristas precisam cumprir uma jornada extensa de trabalho por dia. E esta relação entre jornada de trabalho extensa e baixa remuneração evidencia o paradoxo da autossuficiência neoliberal. Aqui a gente pode perceber como a racionalidade neoliberal exige, como uma ideia moral, a autossuficiência do indivíduo, ao mesmo tempo em que o neoliberalismo avança na destruição, no nível econômico, das condições que permitiriam atingir esse fim. Com a escuta das reais condições de vida e de trabalho dos motoristas, o enquadramento de empreendedor de si mesmo é colocado em xeque. Quando eu busquei analisar as práticas institucionais em curso no Brasil, observei que houve, com a reforma trabalhista de 2017, uma intensa reconfiguração do status do trabalhador, agora ainda mais sem direitos. E em função dessa condução estatal, que alterou mais de 100 artigos da CLT, podemos dizer que se verificou um impulso significativo à consolidação de um modelo uberizado de relações de trabalho no país. Com a publicação, em 2018, da Lei 13.640, que ficou popularmente conhecida como a Lei do Uber, foi aprovada a obrigatoriedade da inscrição do motorista em plataforma digital na categoria de segurado contribuinte individual para o INSS. Essa exigência também contribui para o enfraquecimento de discussões acerca de uma classificação que corresponda
a condição de empregado. Vale lembrar que, na véspera da votação do Senado, o presidente executivo da Uber fez a sua primeira visita à América Latina com a finalidade de se reunir com os senadores e com o ministro da Fazenda em um evidente aceno lobista. Bom, em 2019, quando Bolsonaro, no âmbito do executivo, edita o decreto 9.792, que dispõe especificamente sobre a condição de MEI, de microempreendedor individual, para esses trabalhadores, a pretexto de se assegurarem direitos previdenciários apenas, há mais um reforço do enquadramento que exclui a proteção trabalhista. A produção deste enquadramento também encontra apoio no Poder Judiciário, né, considerando que as decisões judiciais, sobretudo as de tribunais superiores, acabam dando tom para as instâncias inferiores. Destaco que a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, em 2019, julgando um conflito negativo de competência que envolvia, na origem, um motorista da Uber, afirmou, abre aspas, os motoristas executores de atividade atuam como empreendedores individuais sem vínculo de emprego. O que se revela com essa afirmação genérica? Uma opção por um enquadramento de empreendedor para os motoristas, o que contribui também para a produção subjetiva destes trabalhadores, que frequentemente diziam que a Justiça do Trabalho já teria decidido que eles eram empregados, que eles não eram empregados, em referência a esta decisão. Nessa esteira, em fevereiro de 2020, quando o primeiro caso, pleiteando reconhecimento de vínculo, foi julgado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, prevaleceu a tese de que não se tratava de uma relação de emprego. A quinta turma chegou a afirmar, abre aspas novamente, que a avaliação dos motoristas pelos usuários e vice-versa sequer tangencia com a presença de subordinação, consubstanciando, em verdade, ferramenta de feedback. Bom, quando se promove a construção de um enquadramento sem direitos trabalhistas para os motoristas em plataforma digital, há uma escolha política sendo efetuada. E essa opção se encontra diretamente relacionada à produção de uma vida não passível de luto, ou digna apenas de um luto marginal, caso lesada ou perdida. Por isso, o que eu constatei nessa pesquisa é que a precariedade politicamente induzida da vida dos motoristas em plataforma digital no Brasil tem se traduzido na construção desse enquadramento de empreendedor de si mesmo que exclui a proteção trabalhista. Atualmente, para dar um panorama, há no Brasil uma divisão entre as turmas do TST, do Tribunal Superior, que já analisaram casos envolvendo o pedido de vínculo de emprego entre motoristas e empresa em plataforma digital, a exemplo da Uber e da Cabify. De um lado, a gente tem a primeira, quarta, quinta turma decidindo pelo afastamento do vínculo de emprego, e de outro, a gente tem a terceira, sexta e oitava turmas manifestando-se a favor do vínculo de emprego. Bom, é importante que continuemos a lutar contra essa precariedade politicamente induzida da vida dos motoristas, para que ela seja revertida. E essa mobilização se faz ainda mais urgente diante da recente decisão monocrática proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, em sede de reclamação constitucional, publicada em maio, que cassou um acórdão do TRT de Minas Gerais, que reconhecia a relação de emprego de um motorista e a Cabify, e que afastou a competência da Justiça do Trabalho para julgar esse caso. Como se não bastasse, ontem, uma outra reclamação constitucional, decidida por esse mesmo ministro, ele concedeu medida liminar em caso semelhante para suspender o processo, a reclamação trabalhista em curso. Bom, eu termino por aqui dizendo o seguinte, que este forte endosso do enquadramento de empreendedor de si mesmo
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, justamente no momento em que o governo Lula, cumprindo o que prometeu durante a campanha, prioriza olhar para a situação das trabalhadoras e dos trabalhadores em plataformas digitais, por meio da instituição de um grupo de trabalho para tratar da regulamentação do trabalho em plataforma digital, revela que a precariedade politicamente induzida continua no nosso horizonte. Obrigada.